dar início à audiência pública, tendo em pauta os projetos de lei número 071, que altera a Lei Municipal 4383, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, projeto 072, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, e o 073, que estima a receita e fixa a despesa no município de Farroupilha para o exercício de 2020. De imediato, nós convidamos para compor a mesa o vereador Sandro Trevisan, presidente desta Casa Legislativa, Gilmar Paulos, chefe da contabilidade do município, e Adriano Toigo, contador do município. De imediato, nós passamos a palavra ao vereador Sandro Trevisan, que também será o mediador desta audiência pública. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui vereadores Jonas Tomazini, Jorge Sense, a vereadora Eleonora, agradecer ao Gilmar e equipe, ao Diogo, presidente Sismuf, Leandro TV Serra. Então, de imediato, então, para irmos direto ao assunto, passamos a palavra ao Gilmar, que será o representante executivo da noite de hoje, explicando sobre esse projeto. Pode ficar à vontade, Gilmar. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sandro, e a demais vereadores e comunidade presente. Então, estamos aqui para apresentar a previsão orçamentária para 2020, onde engloba os 3 orçamentos, o PPA, LDO e a LOA. Eu vou começar, então, com a base legal, que obriga os municípios, Distrito Federal, Estado, União, a fazer os seus orçamentos anuais, que é a Lei 43.2064. Nela também, no seu artigo 11, ela classifica receita corrente e receita de capital. Receita corrente são as receitas tributárias, contribuições patronais, agropecuárias, industriais e serviços, e de outras ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinado a atender despesas classificadas em despesas correntes. Receitas de capital. São receitas e capitais as provenientes de realizações de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, de conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebíveis de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificadas como despesa de capital e ou ainda o superávit do orçamento corrente. Também na 4320, nós temos no artigo 12 a classificação das despesas. Despesas correntes. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenções de serviços anteriormente criados, inclusive os destinados a atender a obras de conservação e adequação de bens imóveis. Despesas de capital. Artigo 12, parágrafo 4º. Classificam-se como investimento as dotações para planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis consideradas necessárias à realização dessas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e materiais permanentes e constituição de aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Dentre tudo isso, se tem o resultado. Superávit financeiro. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculados. Em resumo, é a economia de dotação da despesa do ano mais o excesso da arrecadação do mesmo ano. Quer dizer, nós temos um orçamento previsto para 2020 de 330 milhões, tanto para a receita quanto para a despesa. Se na despesa a gente executar 320, nós temos uma economia de 10 milhões.
E se na receita a gente conseguir arrecadar 340, nós vamos ter um excesso de 10 milhões. Então, o superávit para 2021 soma-se a economia da despesa mais o excesso da arrecadação. Seria, então, de 20 milhões. Excesso de arrecadação. Artigo 43, parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. É o que eu mencionei antes. É aquilo que supera a previsão inicial do orçamento na parte da receita. Bom, então eu vou falar um pouco do plano plurianual. Ele é composto por programas e ações. Programas são os objetivos que a administração pública pretende para 4 anos, que ele vai 3 anos do mesmo exercício, mais o primeiro ano do exercício seguinte. E as ações são os meios que a administração vai se utilizar para atingir os objetivos. Então, o município tem 29 programas, que totalizam 330 milhões. E também tem 450 ações, e as ações são divididas em atividades, operações especiais e projeto. A atividade é para a manutenção da máquina pública e dos serviços públicos. As operações especiais são encargos da dívida, juros, ações judiciais e benefícios de aposentadoria. Os projetos são os investimentos, então. Investimentos em obras, aquisições de imóveis, equipamentos. Então, nós temos 314 atividades, 37 operações especiais e 99 projetos para o ano de 2020. Então, agora eu entro na previsão da receita, tá? Por isso que eu conceituei receita e despesa, porque aqui nós temos a receita de capital e a receita corrente. A receita intra-orçamentária eu não mencionei antes, mas é aquela parte que o município repassa ao Fundo de Previdência, o regime próprio, como a gente diz, o FPS. Então, nós temos 3 situações, o consolidado, saldo executivo e saldo FPS. Então, no consolidado, o orçamento fecha em 330 milhões, sendo 276 milhões 433 de receitas correntes, 33.754 de receita de capital e 19 milhões 813 de receita intra-orçamentária. Só executivo. O orçamento para 2020 é 283 milhões, sendo 249 246 de receita corrente e 33 milhões 750 mil de receita de capital. E o Fundo de Previdência, então, tem 27 milhões 187 de receitas correntes e a intra-orçamentária 19 milhões 813. Então, aqui nós temos os programas e valores dos programas, com os seus devidos números que vocês encontram lá na LDO. Tá? Então, tem os encargos especiais, com 43 milhões e 300. Gestão da educação municipal, 5 milhões e 400. Eu vou arredondar para não me estender muito aqui. Apoio ao magistério, educando e público em geral, 2 milhões e 900. Ensino fundamental, Escola Cidadã, 64 milhões e 900. Educação infantil, pré-escola, 5 milhões e 800. Educação infantil creche, 14 milhões. Aluno atendido em tempo integral, 1 milhão e 40. Gestão da saúde pública, 3 milhões e 400. Atenção básica em saúde, 14 milhões e 400. Atenção especializada em saúde, 37 milhões. Farmácia básica, 804 mil. Vigilância em saúde, 1 milhão e 900.
Assistência social, direito do cidadão, 9.700.000. Morar bem, 1.200.000. Farroupilha próspera, 34.500.000. Visite Farroupilha. Aqui tem 2 porque ele dividiu, porque dentro da Secretaria de Turismo, aqui tem atividades como é turismo e cultura, então ele duplicou aqui, mas é isso mesmo. Então, Visite Farroupilha, ele tem dois programas, tá? E, então, um é 3.900.000 e outro 3.200.000, porque tem também o turismo dentro, tá? Depois tem uma outra situação que finanças também vai ter uma situação que duplica e eu explico quando chegar lá. Valorização no interior, 6.400.000. Agricultura saudável e responsável, 767.000. Farroupilha mais esporte e mais lazer, 2.800.000. Juventude, Farroupilha em ação, 15.000. Farroupilha da inovação e tecnologia, 979.800. Trabalho e renda, 3.000. Indústria, comércio e serviço, 48.500. Farroupilha sustentável, 12.804.000. Cidade de todos, 5.400.000. Gestão inovadora, integrada e transparente, 29 milhões. Farroupilha segura, 6.400.000. E reserva de contingência do RPPS, do Fundo de Previdência. Aqui vai ter algumas secretarias, elas vão compartilhar do mesmo programa, tá? Então, órgão executor do programa, Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, tem encargos especiais e ela tem como programa Gestão Inovadora, Integrada e Transparente. Secretaria Municipal de Finanças, encargos especiais, Gestão Inovadora, Integrada e Transparente. Aqui que é o detalhe que comentei antes. Gestão e Governo, quer dizer, Finanças recebeu incumbência da gestão do Fundo de Previdência. Quer dizer, o regime próprio de Previdência, através da Lei Municipal 4475 de 2018. Então, transferiu a gestão do Fundo de Previdência de Gestão e Governo, que até então era lá na Secretaria de Gestão e Governo, para a Secretaria Municipal de Finanças, tá? Por isso que ela aparece 2 vezes. E também tem o FUNREBÃO, que é o Fundo dos Bombeiros, aqui de Farroupilha. Então, tem 2 vezes Secretaria Municipal de Finanças. Uma que é propriamente a Secretaria, e a outra, então, onde que recebe esses dois órgãos, ou unidades, no caso, o RPPS e o FUNREBÃO. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, encargos especiais e Farroupilha Próspera, então faz parte desse programa. Secretaria Municipal de Educação, então tem 6 programas: aluno atendido em tempo integral, apoio ao magistério educando e público em geral, assistência social, direito de todos, porque ela também faz parte de um programa lá da assistência, tá? Então, por isso que eu falei, tem alguns programas que são compartilhados em alguns órgãos executores, tá? Educação infantil, etapa creche, educação infantil pré-escola, encargos especiais, que na maioria das secretarias tem, e gestão da educação municipal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural tem agricultura saudável e responsável, encargos especiais e valorização do interior. A Secretaria Municipal da Saúde, então, tem atenção básica em saúde saúde especializada, atenção básica em saúde, encargos especiais, farmácia básica, gestão da saúde pública, vigilância em saúde. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, então, faz parte do programa, ou o programa faz parte da Secretaria Farroupilha Sustentável. A Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade de Todos, é o nome do programa. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem encargos especiais, Farroupilha mais esporte e mais lazer, Juventude Farroupilha em ação. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, esta é que está no projeto que veio para casa, para ser votada.
Então, tem Farroupilha Próspera e Farroupilha Segura. O Poder Legislativo, então, tem gestão inovadora, integrada e transparente. O Gabinete do Prefeito tem Assistência Social Direito de Todos, que ela tem uma partezinha lá que é da Coordenadoria da Mulher, então tem uma partezinha também ali. Tem Farroupilha Segura, que faz parte lá da Defesa Civil, que tem que estar vinculada ao Gabinete do Prefeito. Tem Gestão Inovadora, Integrada e Transparente e a Reserva de Contingência do Executivo. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou Turismo e Cultura, no caso, encargos especiais e Visite Farroupilha. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, tem Assistência Social Direito de Todos, encargos especiais e Morar Bem, que é a parte da habitação. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Farroupilha da Inovação e Tecnologia, Indústria, Comércio e Serviço, Trabalho e Renda. De tudo isso está preservado também os índices em educação e saúde. Então, tem uma previsão de investimento em educação para 2020 de 29,43%, ou, no caso em reais, de 27.376.411,80. E na saúde, então, tem uma previsão de investir 17,15%, um montante de 29.983.359. Também tem a prudência com a folha de pagamento. Então, a previsão de gasto com folha para 2020, o Executivo 88.947,100, que isso dá 36,88%, e gasto com o Legislativo, a folha do Legislativo, então, 2.544.000, ou 1,05%. Por que eu menciono aqui embaixo proventos nativos, pensionistas, outros benefícios, vencimentos, indenizados, sentenças judiciais, indenizações, restituições, contribuições patronais? Porque isso, na próxima tela, se vocês verem, eu vou falar que a folha de pagamento é 147 milhões. Mas esses itens aqui são deduções legais dos índices para efeito de Tribunal de Contas e STN. Agora, então, despesas por recurso. A gente considera como livre, mas tem os seus vínculos, até 15% para a saúde e 25% para a educação. Então, tem livre MDE, que é educação, e a SPS, que é saúde, e os vinculados, que é Estado, União e os demais recursos que não estão nesse grupo dos recursos livres. E aqui eu elenco também o grupo das despesas que a gente usa para empenhamento lá na contabilidade. Então, a despesa com o pessoal, contribuições, restituições, juros, outras despesas, auxílio, investimento, inversão financeira, amortização e reserva de contingência. Então, ali, despesa com o pessoal vai dar 147.749.000, sendo com recurso livre 57.900.000. Na educação vai 8.800.000 e na saúde 4.112.000. E as outras despesas correntes que são mais significativas aí, que são então contratações de outros serviços de pessoa jurídica, que estão ali elencados. Aqui também, entre outras pessoas jurídicas, está também, por exemplo, a contratação da Ecofar, é uma outra pessoa jurídica, então ela está ali dentro desse grupo de outras despesas correntes. Tá? E os investimentos, então, vejam que de 42 milhões de investimentos, nós temos 38 milhões que são vinculados, ou a emendas parlamentares ou a empréstimos. Ali vale um parênteses, que esses 38 não quer dizer que vai ser contratado. Tem coisas já contratadas em execução, falta vir o recurso. Não é coisa nova, além daquilo que a Câmara já sabe. É leis aprovadas que ainda falta vir. Vou dar um exemplo. O programa Prodetur foi autorizado até 7 milhões de empréstimo. Só que para esse ano de 2019, tem uma previsão de entrada de apenas 600 mil. Então, 6 milhões e 400 estão no bolo para entrar no que vem.
e isso estão dentro desses 38 milhões. Então, aqui eu vou fazer um relato das grandes despesas dentro das secretarias. Eu abro elas, então, em folha de pagamento, outras ou alguma despesa, assim, que merece um olhar mais atento. Então, o legislativo, basicamente, é a folha de pagamento e o aluguel da Câmara. Tá? O gabinete do prefeito tem ali o que chama atenção a publicidade, mas a publicidade é as três, é publicidade institucional, de utilidade pública e a legal. Então, não é só a institucional que está ali. Inclusive, ano que vem tem o empecilho da questão eleitoral, que é a média dos primeiros 3 anos, o primeiro bimestre. Então, é um valor que é aplicado bem pequeno em publicidade, por causa que é a média. A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano tem, então, ali modernização da TI, que é um financiamento para modernizar a questão de equipamentos, computadores, softwares, e o sistema de informática, que é aquele que a gente usa lá, grande parte a gente usa lá em finanças, que é o SAM, SOC, agora ele virou Tecnos Web, e tem toda a questão da migração, e ela custa, né? Então, qualquer sistema tem seu valor, foi licitado esse ano, a Tecnos permaneceu, então, fornecendo o sistema para nós. Secretaria de Finanças, então, tem amortização e juros da dívida com RPPS, que é aqueles parcelamento e reparcelamento. E também eu friso que, então, a partir do ano que vem, então, ela também está responsável para gerir os recursos do fundo, o regime próprio. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, então, tem a questão dos PARU, que são os empréstimos às obras de pavimentação asfáltica, que mais chama atenção. A Secretaria da Educação, então, tem a FEI, que para o ano de 2020, então, 1.200.000. Vaga de creche, 5.700.000. Obras, então, ali tem fechamento de quadras, construção de escola, e também tem aquela pró-infância, que acredita-se que a gente consiga inaugurar ela ano que vem, depois de tanto trabalho com o FNDE, que embargou todas aquelas obras da pró-infância. Então, aquela do Monte Pascoal está sendo executada com o saldo da conta do FNDE e a diferença com o recurso do município. E internet nas escolas, para facilitar a comunicação, porque não adianta tu ter o sistema se não tem como conectar. Então, tem um investimento em internet, e mesmo porque nas escolas vai ter os programas de robótica e precisa ter esse link. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o que mais chama atenção ali, então, é obras em andamento, esses 3 milhões aí, é um projeto de mais ou menos 2 milhões, que está sendo captado para reformar a antiga biblioteca pública. Como é um museu, como é uma obra tombada, então ela tem que ser restaurada, não é uma simples reforma, e isso tem seu valor. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, eu destaco aqui, então, o programa que a Glória apresentou aqui na casa, que é a requalificação urbana. Tem 1 milhão, desses 1.400.000, tem 1 milhão previsto para a contrapartida daquele programa. Tá? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, continua, então, o programa PISACOP, que é treinamento aos produtores, e também tem a questão de construções de estradas no interior. Aqui tem 2 emendas para a linha Jacinto, e também tem mais uma etapa do Salto Ventoso. Secretaria Municipal da Saúde, então, eu friso aí as 2 maiores despesas da saúde, né? Que é o Pró-Saúde, na atenção básica e especializada, e também a questão do hospital. Tá? A Secretaria do Meio Ambiente, então, destaco a Ecofar, 8.800.000 para ano que vem. E também tem um programa para incentivar a reciclagem,
que passou por essa casa, a Lei 4549, que dá uma cesta básica para os recicladores. Então, está previsto até R$100 mil para o ano que vem. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, então, chama a atenção a questão das obras. Aqui nessas obras, nesse valor aí está uma quadra no Bairro América, fechamento de uma quadra no Bairro América, e a reforma da piscina. E a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, que é aquela que tem o projeto de lei aqui na casa, para ser aprovado. E ali dentro está, então, a ação que vai cuidar do monitoramento das vias com o cercamento eletrônico. Então, o ProSaúde para o ano que vem, então, nas duas ações, atenção básica e especializada vai ter um total de 15.606.200, sendo que 9.236.700 de recursos próprios e 6.369.500 de recursos vinculados. Aqui eu friso a forma que a gente fez a correção do contrato do hospital. Porque o contrato do hospital ele não tem nenhum vínculo de correção, ele não tem, nessa parte ele peca. Ele não tem a forma de correção, se é por IGPMs, não fala nada de correção. Então, eu usei essa temática aqui para fazer. Vamos corrigir, então, a questão dos serviços. Esse 5.12 é uma mistura entre a não correção deste ano, que esse ano o hospital não recebeu o reajuste do ano passado para este, e um pouquinho além da inflação de que está projetada para esse ano, que deveria ser corrigido o contrato para o ano que vem. Então, chegou-se a 5,12. Tá? Não vão achar que é IPCA nem IGPM. É uma compensação entre a não correção deste ano e uma diferença a mais da inflação para o ano que vem para repor um pouco o déficit deste ano. Então, tem o incentivo, ele vai estar previsto em 6.682.500, de serviços, que é o pós-fixado, 7.024.644, e para aquela habilitação em alta complexidade em traumatologia, 342.856. Então, o hospital, no ano 2020, de recursos municipais, vai receber 14.050.000. Nessa forma aí, então, o contrato total do hospital é 29.438.500, sendo 14.050.000, conforme cálculo anterior do município, e 15.378.500 de recurso de Estado, União e também dos municípios, que fazem parte do cofinanciamento em alta complexidade ou porque o hospital é referência. Seria isto. Obrigado, Gilmar. Eu quero convidar, então, nesse momento, o representante do SISMU, Diego Tormes, que estava previamente inscrito para uso da tribuna. Diego, fique à vontade. É bastante papel, mas é pouco, tá? Não precisa se assustar. Na verdade, o SISMUF vem aqui, né, nessa audiência, primeiro parabenizar a Câmara por realizar a audiência, a Prefeitura por se fazer presente. É um espaço de participação e de democracia que deve ser motivado e ampliado, né, para a população poder se apropriar de como funciona a gestão pública. E o SISMUF vem nesse espaço falar com a comunidade, falar em especial com os vereadores que são os responsáveis por aprovar a questão orçamentária para o ano que vem, na verdade, na posição de dar um alerta, né? Na posição de auxiliar e chamar a atenção para algumas coisas. Não nos cabe, dentro do que é as nossas funções, criticar a elaboração do orçamento. Há um governo eleito para fazer isso e está fazendo. Não nos cabe criticar a conduta da Câmara de Vereadores na condução do processo de aprovação do orçamento. A democracia quis que vocês estivessem aqui, vocês vão ter que fazer esse trabalho. E o nosso trabalho é chamar a atenção para alguns pontos que para nós são extremamente importantes. O primeiro ponto, nós estamos percebendo desde sempre uma dificuldade do poder público para custear e para fornecer questões que digam respeito a
insalubridade e periculosidade dos servidores públicos municipais. Nós temos um PPRA, que é um laudo, né, de risco ambiental elaborado no ano de 2018, que valia para 2018 e 2019, ele já está vencido desde 30 de abril de 2019. Todo ano deve ser feito esse laudo, que vai dizer as condições de trabalho, os EPIs, os equipamentos de proteção individual que os funcionários devem usar. Ele vai mencionar equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, treinamento para os funcionários em relação às normas, as NRs, que são as normas regulamentadoras, e o cronograma periódico de manutenção das máquinas e equipamentos. O SISMUF vem notificando a Prefeitura já há alguns anos, porque há uma carência muito grande para dar conta disso, e a justificativa sempre é a mesma, que é a restrição orçamentária em determinadas rubricas, em determinadas pastas. Pode ser meio incisivo o que eu vou dizer, mas isso não é um problema nosso. Quando se opta em contratar o funcionário, tem que se prever esse custo. Então, nós estamos aqui na condição de defender o funcionário. Eu não posso ter um colega trabalhando numa condição insalubre e periculosa, sem o treinamento adequado e sem os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, o primeiro ponto que nós chamamos a atenção é que vocês possam observar o orçamento e ver se o que está contemplado ali consegue dar conta disso tudo. E o SISMUF se coloca à disposição para conversar com vocês, como vocês já se colocaram à disposição de conversar conosco tantas outras vezes. O segundo item que nós trazemos aqui para chamar a atenção dos vereadores que vão discutir, analisar o orçamento e aprovar, diz respeito à questão da Guarda Municipal. Para isso, eu gostaria de citar algumas coisas, um retrospecto, que o ofício 21 de 2017, endereçado ao prefeito municipal, o ofício 26 de 2017, endereçado também ao prefeito municipal, e que gerou um processo administrativo, nós colocávamos da dificuldade da Prefeitura manter a Guarda Civil Municipal, os custos e a ausência de impacto financeiro no Fundo de Previdência e na folha de pagamento para a criação da Guarda Municipal. Nós fizemos a mesma comunicação para a Câmara de Vereadores, inclusive apresentamos um estudo do impacto, porque o projeto não veio com o estudo do impacto, em ofícios que começam com a numeração 39, tem o ofício 40, tem um parecer do SISMUF indicando as dificuldades de manter a Guarda Municipal. Por que eu faço esse retrospecto? Porque hoje os nossos colegas da Guarda, eles estão trabalhando, eles não têm a formação adequada que precisa ser feita, não tem o curso de formação, o curso custa, ele precisa ser pago por uma entidade especializada para dar o curso, eles não têm o material de segurança necessário para a vida deles, então eles estão trabalhando na rua sem proteção, porque eles não têm o material, eles estão trabalhando na rua sem o treinamento, porque eles não foram treinados, fizeram o concurso, mas não foram treinados, eles estão fazendo o trabalho deles do jeito que acha que dá, né? Porque não tem orientação nenhuma para isso, porque a exigência para o curso era a nível médio. E eu sei que a gente está falando de orçamento é dinheiro, orçamento é impostos, é percentuais, mas neste momento eu falo de vida, né? Eu tenho um colega que está na rua e tem a vida dele em risco. Nós temos relatos muito sérios de colegas que já foram ameaçados com arma de fogo ou com armas brancas e não tem o mínimo treinamento, não tem a mínima proteção para se defender. Nós temos colegas que tiveram que atender casos de acidentes de trânsito e ele não tem a formação. E ele é o responsável por isso. E ele é o chamado. O munícipe que paga para sustentar a guarda, chama ele porque ele é o responsável. E por que eu fiz o histórico inicial? Porque nós avisamos, nós informamos das dificuldades e que o município não tinha know-how para fazer isso. Houve uma opção do gestor de fazer isso e nós respeitamos a opção. Agora, para nós, não interessa se existe o recurso ou não. Eu tenho vários colegas que estão lá colocando a sua vida em risco, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho irmãos, eu tenho filhos que estão na rua para nos defender os munícipes, mas eles também precisam ser observados e pensar a situação deles. Então, chamar a atenção para olhar o orçamento, se o que está ali nesta questão da segurança pública e da Guarda Municipal realmente dá conta de municiar a guarda de equipamentos de proteção individual e municiar a guarda com o treinamento completo que precisa. Meio treinamento não adianta, precisa ser o treinamento completo com toda a carga horária. Então, chamo a atenção de vocês para dar uma olhada nessa questão também. Terceiro e penúltimo item que chama a atenção é quanto à questão da revisão geral de remunerações para o ano que vem,
que desde o ano de 2016, pelas leis 4229 e 4291, nós temos uma regra que prevê a trimestralidade no reajuste, pelo IPCA, não, a gente tem acordado que é o IPCA, mas prevê a trimestralidade, umas leis que foram acordadas com a Câmara, acordadas com o governo, isso me parece que está previsto dentro do plano, mas a gente chama a atenção para vocês que esse é um acordo feito entre SISMUF, entre Câmara de Vereadores, entre governo, e ele tem sido cumprido relativamente. Chamar a atenção no sentido de dizer que ele é bom, porque ele põe previsibilidade orçamentária para o município, nós servidores sabemos qual é a regra, o município sabe qual é a regra, então a gente senta para ajustar outras coisas cada ano, mas todos nós sabemos qual é a regra, então manter essa regra para o ano de 2020 é extremamente importante. Olhar o orçamento nesse sentido, ver se dá conta. E olhar também com bastante cuidado a questão do fundo de previdência. Nós sabemos que com essas reformas previdenciárias que estão aí, há um impacto financeiro que pode mudar no nosso fundo, vai ser necessário um cálculo atuarial para prever essas questões para o ano de 2020 e daqui para frente, para os próximos anos, mas chamar a atenção de vocês que olhem isso com bastante cuidado, porque é um momento de mudança para nós também estamos estudando, estamos também analisando e tentando entender quais são os impactos, então seria extremamente importante que vocês pudessem olhar com cuidado essas questões do Fundo de Previdência. Eu sei que vocês fazem isso sempre, mas a minha posição é aqui mais uma vez chamar a atenção de vocês para olhar esses aspectos. O Fundo de Previdência, a questão da revisão geral de remunerações, que é trimestral, a questão da Guarda Municipal, que já se tem bem e tenho bastante documentação para ajudar vocês, caso vocês precisem, e a questão dos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, treinamentos das normas regulamentadoras, as chamadas NRs, né? E o cronograma periódico de manutenção das máquinas e equipamentos. Nós temos funcionários deste município prestando serviço público para a população em veículos que não podem estar conduzindo, não podem estar transitando nas vias urbanas. E entre deixar a população sem atendimento e atender, o nosso colega servidor opta em atender. Mas precisa olhar se dentro do orçamento tem condições para fazer essas coisas. Nós já estamos avisando há muito tempo. Agora nós estamos avisando numa audiência pública para que o município ouça, para que os vereadores ouçam. Talvez os próximos passos do sindicato tenham que ser de outras maneiras jurídicas que não sejam sempre que não são geralmente as melhores. Nós estamos mais uma vez pedindo, e nesse caso que vocês deem uma olhadinha com cuidado para que ano que vem a gente possa continuar dialogando pacificamente com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores. E a gente se coloca à disposição. Se vocês precisarem de alguma ajuda, de alguma orientação, a gente está totalmente à disposição, tanto da Prefeitura quanto dos vereadores. É isso. Obrigado. Obrigado, Diego Tormes, presidente do SISMUF. Nesse momento, então, eu passo a palavra, se assim desejarem, aos vereadores, e podem fazer a pergunta dali onde estão, ou podem utilizar a tribuna, sem problema algum. Algum vereador? Vereador Jonas Tomazini, fique à vontade. Obrigado, presidente Sandro Trevisan. Quero cumprimentar aqui os colegas do Executivo Municipal que se fazem presentes nessa audiência pública, que não era realizada até nos anos anteriores e que agora, por uma previsão da nossa assessora jurídica, eu acho que se ganha um espaço. Claro que acho que ele pode ser melhor aproveitado pela nossa comunidade, mas quem sabe a gente possa, a partir desse ano, utilizar esse espaço, inclusive, para saber mais do que o Poder Executivo planeja para o ano seguinte ou para os anos quando a gente tem revisão, apresentação do plano plurianual. Quero cumprimentar também os meus colegas, vereadores Jorge Sense, Tadeu Salib dos Santos, e quero cumprimentar, além de todos que nos acompanham, o presidente do SISMUF, Diego Tormes. E vou começar, Diego, e a doutora Eleonora. Desculpa, a câmera aqui atrás, doutora. Né? A culpa é do Leandro e já aproveito para saudá-lo também. E, aliás, falando de audiência pública, a TV Serra vai nos ajudar a levar essas informações que aqui estão sendo discutidas para outras pessoas que talvez não possam estar presentes na noite de hoje. Diego, eu quero aproveitar para dizer que, com relação ao cálculo atuarial, inclusive, eu fiz uma manifestação na última segunda-feira e reforcei, falei para o Gilmar ontem, quando nós tivemos uma outra audiência pública, e vou reforçar hoje, a Câmara não recebeu os últimos 2 anos do cálculo atuarial feito pelo município. Nós já solicitamos isso para o chefe de gabinete Vandré ainda em 2018, eu aguardei todo um período, não foi entregue aqui para a Câmara, e acabei de confirmar com a Secretaria Executiva aqui da Casa,
que ainda a Câmara de Vereadores não recebeu esses documentos. Não achamos que tenha absolutamente nada de equivocado, mas só não se observou essa obrigatoriedade desse envio aqui para a Câmara de Vereadores. E acho que é muito importante fazer esse acompanhamento, e o Executivo faz, o Sindicato faz, e a Câmara de Vereadores deve fazer também, para que nós tenhamos várias pessoas participando e tendo os cuidados necessários. Eu vou fazer, na verdade, Gilmar, tem alguns questionamentos rápidos, e depois, se precisar voltar, a gente pode fazer, se assim o presidente conceder. Eu vejo que impostos, taxas e contribuições, a gente tem um aumento de 14% no orçamento. 14% é acima do que a gente tem de previsto de inflação. Então, eu só gostaria de saber se tem algum esforço extra de arrecadação, se há previsão de algum novo aumento de imposto para o ano de 2020, para que a gente tenha esse percentual acima, vamos dizer assim, daquele crescimento normal, vegetativo. A segunda questão é com relação às operações de crédito. Nós tínhamos no orçamento de 2019, eu estou falando apenas do que foi previsto lá no final de 2018, em torno de 3 milhões de reais. Para o ano que vem, nós temos 22 milhões de reais de financiamentos, de dívida que o município vai contrair. Considerando isso, se isso já são de leis já aprovadas pelo Legislativo e de recursos que ainda não entraram no orçamento, e o senhor explicou antes, com relação à obra do Pladetur, que embora tenha um financiamento de 7 milhões, só 600 mil deve entrar em 2019, o restante deve entrar em 2020, muito possivelmente, e se tem outros casos que talvez ainda seja um desejo do Executivo aprovar novas leis para que componham esse valor previsto no orçamento. A pergunta número 3 diz respeito à ação número 1098, que fala da construção de uma unidade de ensino superior. Nós sabemos que o município fundamentalmente é responsável pela educação básica. E o Estado compartilha isso com a educação. Também temos algumas escolas de ensino fundamental, temos também a maior parte de ensino médio, e o ensino superior normalmente é delegado, então, e é função do governo federal. Aqui nós temos, então, mais de 600 mil reais previstos para uma escola de ensino superior. E lá tem, na verdade, recursos livres e financiamento. Então, quanto de cada recurso é livre, quanto que é financiamento? Até porque já começa aquela outra pergunta de se tudo está previsto, ou se o financiamento dito aqui é alguma coisa que não seja empréstimo, e sim outro tipo de obtenção desses recursos. A ação número 1097 fala em hospital construído e coloca ali mais de 1 milhão de reais. Qual é a vontade do Executivo? A construção de um novo hospital? É essa característica, é o hospital mesmo que está sendo prevista através da ação 1097, e lá fala também recurso a SPS, o recurso específico da saúde, e em financiamento. Então, será feito novos financiamentos para construir um novo hospital? A ação 1041, o senhor falou um pouquinho também sobre a restauração da biblioteca pública. Nós temos aí mais de 2 milhões de reais, e também ali recursos entre livre e recursos federais. Então, também, quanto que é para ser do recurso livre será utilizado nessa restauração. Como o senhor fez antes, e aqui apresentou também as informações que mais chamavam atenção, e colocou em negrito números que mais se destacavam, esses também são alguns números que nos dizem, que nos chamam a atenção quando a gente olha. Quase no final. A número 6, manutenção do gabinete do prefeito. A gente percebe um aumento de 22% nessa rubrica. Né? É acima do que a gente percebe do crescimento de folha, como é o caso que o presidente Diego disse antes. Tem alguma atribuição nova para chegarmos a um aumento de mais de 20% na manutenção do gabinete do prefeito, que não estava antes, e pode ser que tenha, né? Com relação ao Hospital São Carlos, faço apenas uma ressalva de que nós temos aqui 1 milhão de reais, e por isso que eu estou perguntando quanto que é financiamento, quanto que é recurso próprio, para a construção de um novo hospital,
E isso nos preocupa, porque se nós temos dificuldades com o nosso hospital atualmente, é necessário nós fazermos um investimento em um novo hospital. A atual administração já ensaiou fazer, através da UPA, um novo investimento e não deu certo. Ficou aí 3 anos fechado e ainda não abriu. Então, com relação ao Hospital São Carlos, a gente tem um aumento, como o senhor colocou, de 5%, previstos apenas na parte de prestação de serviços, não na parte de incentivo, ou seja, o aumento de recursos repassados para o hospital, se nós não considerarmos a questão da alta complexidade na traumatologia, está em torno de 2,5% de 2019 para 2020. Então, a gente aumenta o recurso para o hospital em 2,5%, a gente aumenta impostos em 14%, a gente aumenta o orçamento em muito mais, a gente aumenta a manutenção do gabinete do prefeito em 22% e o hospital em 2% apenas. E, por fim, se o senhor tem a informação do valor total de aluguéis previstos para o ano de 2020. O senhor trouxe aqui a informação prevista para o aluguel do SEAC, que eu anotei, se eu não me engano, em R$600 mil. Sabemos que o município tem outras estruturas locadas e se o senhor tem essa previsão de valor para o ano de 2020. Era isso, muito obrigado, senhor presidente, e aos demais que acompanham a audiência. Obrigado, vereador Jonas. E, nesse momento, então, eu passo a palavra ao Gilmar para que possa responder as perguntas feitas pelo vereador. Fique à vontade. Então, eu vou pular a primeira parte das taxas, eu vou dar uma olhada aqui na minha planilha e te respondo na sequência. Quanto às operações de crédito, sim, as leis já todas foram autorizadas. Todas elas já foram autorizadas e é aquele caso de coisas investimentos que estão acontecendo, mas que não acabaram. Então, o recurso vai entrar no ano que vem e por isso que ele está previsto como receita e também despesa do ano que vem. Quanto àquela ação do ensino superior, talvez o prefeito queira investir junto com a URGS lá naquela questão da incubadora, né? Das empresas incubadoras, que é aquele lote que foi doado esse ano, lá atrás do Parque Cinquentenário. Talvez alguma coisa precise ser injetado em contrapartida para ajudar a URGS ali se instalar. Do hospital, o hospital ele está dentro daquela ação lá, junto com a atenção especializada, tá? A UPA, o prédio da UPA foi liberado para o município usar. Só que daqui um pouco o prefeito já deixou bem claro que ele pretende puxar as ferramentas de tratamento do câncer, diagnóstico de câncer da mulher e da criança, e ele chama isso de hospital. Talvez uma parte daquela UPA se torne esse hospital do câncer, da mulher e da criança, tratamento. Então, dentro do complexo ali da UPA, então talvez ele precise de dinheiro ali, uma dotação aberta para investir junto e ampliar ali a estrutura para conseguir colocar esses 2 novos serviços que não são concorrentes ao São Carlos, né? São Carlos não faz tratamento de câncer e nem diagnóstico, então não seria o caso de ser concorrente. Então, a restauração da biblioteca, no caso, ela está prevista um investimento de 2.024.000, sendo 2 milhões, então, daquele recurso captado junto ao Ministério da Justiça de São Paulo, e a contrapartida de R$24 mil recursos livres. Quanto à manutenção das atividades do gabinete, inclusive está aqui na Câmara a reforma administrativa, né? Uma pequena reforma administrativa. Tem um quadro de 8 assessores superiores, se eu não me engano, este é o cargo. Eles vão ficar todos vinculados ao gabinete. Hoje, por exemplo, o chefe da contabilidade, que é o meu cargo, ele está vinculado em finanças. O exemplo, o Pablo, que ontem esteve aqui na audiência, ele é um assessor também, e ele está vinculado ao meio ambiente. A partir, então, da reforma, se aprovada, vai passar tudo ao gabinete, onde o prefeito preferiu ter ele lá como chefe direto a esses cargos, que são estratégicos,
que não podem sofrer influência de um outro secretário, a não ser do prefeito, assim é o entendimento dele. Então, ele quer vincular esses cargos ao gabinete. Os valores de aluguéis, eu não preparei o material ainda. Eu fico devendo. Eu posso, na sequência, aí, entregar para vocês. A questão do hospital que você tinha me falado... do percentual, Por que foi decidido fazer a correção só sobre os serviços? Porque a gente sabe que Estado e União nem vão corrigir nada, né? Nem no incentivo e nem no pós. E aí o município ele vem sempre corrigindo, veio até 2018, 2017, ele corrigia todo o valor, tanto do incentivo quanto do pós-fixado. E aí o prefeito também achou injusto, também não querendo ir contra o hospital, mas a questão aos outros órgãos, né? Hoje, de 29 milhões que estão previstos para o hospital, se não fosse a alta complexidade, esses 14 milhões e 50 iriam de qualquer forma, eles iriam. Então, imagina, se não tivesse assinado a portaria da alta complexidade, que isso deu em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões a mais, incremento da receita do hospital, esses 14 milhões e 50 mil que o município vai destinar ao hospital ano que vem, seriam mais de 50% da receita do hospital. Então, também é significativo. Vale também um comentário, sabemos que a saúde é universal, mas o município deveria se deter mais à atenção básica, inclusive tem um esforço grande para que mude-se a cultura das pessoas procurar mais atenção básica para evitar problemas mais sérios e depois cair na atenção especializada. Mas o município que tem que cuidar da atenção básica está investindo numa alta complexidade, que é o caso do hospital. Se não fosse alta complexidade, é mais de 50% da receita, né? Então, também tem esse detalhezinho que teria que atentar. A questão de impostos e taxas aqui, um dos pontos ainda é reflexo, que tem um saldo daquela lei que reavaliou o valor venal dos imóveis, né? Porque a lei dizia que só podia até 80% subir até 80% a mais no ano seguinte, teria um corte. Então, ainda tem um saldo daquele valor. Né? E também tem a questão da metodologia, que agora o município, já há mais de 3 anos já era permitido, mas agora com mais ênfase também tem a questão da cobrança em cartório. Então, ela tem uma eficácia maior. Então, quanto mais se bota cartório, a pessoa precisa do nome limpo, ele vem e acaba pagando o seu imposto. Então, e muitas vezes a pessoa, por não precisar do município, tem pessoas que nem percebem que está devendo, eles vão embora. Teve um caso de uma senhora que foi embora há mais de 8 anos de Farroupilha e recebeu uma cartinha de cartório que estava devendo imposto aqui. Então, não foi nem por maldade, mas por não precisar dos serviços públicos aqui de Farroupilha, não veio ver se tinha débitos. E esses débitos estão sendo repatriados para os cofres públicos. Isso aí representa o acréscimo que aponta aqui na receita de impostos e taxas. Algum outro vereador tem a intenção de utilizar a palavra? Nesse momento, então, eu passo a palavra a quem quiser aqui da casa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma observação? Posso complementar mais um pouquinho? Fique à vontade, Gilmar. A respeito do que o Diego Torres, então, comenta, a questão do cálculo atuarial. Este ano o Tribunal de Contas pediu 2 cálculos. Um foi feito lá no começo do ano e o outro está sendo feito agora. Então, já está contratada a empresa. Inclusive, hoje, o Adriano estava em função de arrumar as informações para mandar lá para fazer o novo cálculo atuarial. As informações da nota técnica, elas estão disponíveis no site, Jonas. Só que estavam em 2 locais. Hoje, conversando com o Adriano, a gente vai centralizar eles num único local, inclusive a de 2019, que a gente já tem também. E aí nós vamos passar de forma formal um ofício para a casa,
dizendo qual o local onde está disponível para acesso a todo o público. Alguma pergunta já? Acho que não tem muita gente querendo fazer pergunta, então eu poderia passar. Diego, tudo bem? Mais alguma pergunta? Jonas, gostaria de fazer mais uso da palavra? Mais alguma coisa, Gilmar? Da minha parte seria isto. Era Só isso? agradecer. Bom, então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, né? Eu quero agradecer a TV Serra, Leandro, está sempre aqui conosco, agradecer a presença dos vereadores, agradecer ao Gilmar, que é chefe da contabilidade, né, Gilmar? Do nosso município, agradecer a todos que estão do Executivo para prestar esclarecimentos e nos especificar certos aspectos do orçamento do ano que vem. Agradecer a presença aqui do Diego Tormes, né, presidente do SISMUF. A todos, então, uma boa noite e declaramos encerrada, então, essa audiência pública. Boa noite.